Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido aí uma boa semana. Meus queridos, eu tive imprevisto, né? Vocês estão vendo que eu estou gravando aqui na casa dos meus pais. Eu estou gravando mais no Eremitério porque os vídeos aqui no iPhone parece que são mais pesados e eles demoram muito para serem enviados, né? Então, às vezes eu preferia chegar aqui com o vídeo já enviado, porque às vezes ele demora bastante para ser enviado. Então, por isso que eu estava gravando muito mais lá do que aqui. Mas dessa vez eu tive imprevisto, então, como eu aprendi a agendar, que era uma coisa que eu custei, era tão simples, mas eu custei aprender. Então, eu vou enviar segunda-feira, né? Tô gravando no domingo e aqui na casa dos meus pais, né? Mas o importante é a gente enviar o conteúdo. Eu vou dar uma corridinha com o conteúdo para tentar encerrar o conteúdo do ano até o dia 16 de dezembro. Geralmente no fim do ano as pessoas já vão ficando mais cansadas e as pessoas já programam a mente também para o descanso, para as férias e já não querem mais saber de muito conteúdo, de muita coisa. Então, como o conteúdo já está finalizando, esse é o antepenúltimo vídeo do ano. E o último vídeo, o último tratado vai ser Caridade Fraterna. Nós já estudamos 90% do livro, tá? Nós já estamos terminando. Existe também o tratado da clareza de consciência, tá? Que seria da gente prestar contas da nossa alma, do nosso interior, para o nosso diretor espiritual. Nós já falamos um pouco de direção espiritual, temos um vídeo de direção espiritual. Acho que não seria muito relevante esse tratado. É um tratado bem pequeno, acho que não seria relevante. Há outros 2 tratados que falam mais da Companhia de Jesus, que era uma forma de promoção vocacional, porque antigamente não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Então, os escritores faziam promoção vocacional pelos seus livros, né? Então era uma forma, então não é relevante falar também disso. E alguns tratados que são mais voltados para a vida fraterna, tá? Mas 95% do livro foi estudado. Então faltou Caridade Fraterna porque eu acho que o eremita ainda tem muita socialização com vizinhos, com amigos, com parentes, benfeitores. Então, acho que é interessante, sim. Apesar dele passar a maior parte do tempo sozinho com Deus, ainda há alguma comunicação, né? Eu sou uma eremita que fica na sua cidade natal, né? Eu nasci aqui em Brasília, minhas raízes estão aqui, meus pais estão aqui. Alguns eremitas ficam em cidades distantes, né? Eles já não têm tanta comunicação com a família, é mais comunicação direta com os benfeitores, né? Então é interessante porque às vezes ele vai precisar se socializar mais com pessoas de fora. Então é um tratado que pode ser interessante. E o último vídeo, vamos falar mais considerações finais do que nós vimos durante esse ano e já apresentando o conteúdo para o ano que vem. Tá? É provável que eu faça vídeos frequentes só mais um ano, tá? Só o ano de 2019. A partir de 2020, eu faria vídeos mais esporádicos, tá? Só respondendo perguntas, faria vídeos apenas mensais, tá? Mas a partir do momento que a gente já tem um bom acervo, aí eu faria menos frequente os vídeos, tá? Mas eu vejo que ainda tem muito conteúdo ainda para apresentar. Mas faria vídeo só mais um ano, tá? O ano de 2019. A partir de 2020, diminui mais a frequência, tá? Mas eu ainda vou rezar, tá? É uma coisa que eu ainda não tenho muita certeza da vontade de Deus ainda, tá? Mas a princípio, esse seria o plano inicial. Mais um aviso, eu sei que tô demorando um pouquinho, mais um aviso, faleceu um eremita beneditino que se chama Abade Antônio. É um eremita que eu sigo desde 2015 e ele faleceu num acidente automobilístico, né? Ele não é brasileiro
E como os eremitas ganham poucas orações, né, queria pedir para que vocês rezassem por ele também, tá? Rezem uma Ave Maria pelo seu descanso eterno. Ele era um eremita de vida semi-eremítica, né, tinha ali um eremitério com poucos irmãos. E rezem uma Ave Maria, então, pelo seu descanso eterno. Ele já era idoso, né? Já é o segundo caso de eremita rural que eu vejo que falece, acho que devido a estradas íngremes, né? Pessoa idosa. Então, é o segundo caso que eu vejo de pessoas que têm esse tipo de fatalidade, né? Rezem nas intenções dele. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Então, vamos para o tratado de hoje. É sobre a observância das regras. Esse tratado está muito relacionado também com o tratado... qual tratado, Jesus? Das obras ordinárias, tá? Tá muito relacionado. Vocês vão relacionar bastante pontos. Vocês vão lembrar bastante desse tratado. Então, vamos lá. As regras na vida religiosa e os avisos santos, né? Para que existe as regras? Por que existe isso? Por que um religioso precisa das regras? Por que isso? Né? Então, as regras, né, e esses avisos espirituais que os religiosos seguem, né, existe para o bem do religioso, né, para protegê-lo. Para protegê-lo do quê? Protegê-lo de seus inimigos, né? E quais são os inimigos do religioso? Os inimigos do religioso são o demônio, o mundo e a carne. O mundo não é o mundo que nós vivemos, tá? O mundo seria no sentido de opiniões alheias, mundanismo, televisão. Não é o mundo físico, o mundo concreto que Deus criou, né? O mundo em si é bom, né? O mundo no sentido de palpiteiros, de pessoas de fora, enfim, as pessoas que não tem nada a ver ali, que ficam palpitando na sua vida, né? O mundo é isso, mas não tanto o mundo que Deus criou em si, né? O demônio, né, que é o nosso inimigo e que quer a nossa condenação, porque ele tem inveja, né, que a gente ainda pode se salvar e ele está condenado. Então ele faz de tudo para que a gente seja mais uma companhia para ele lá no inferno, que a gente fique lá sofrendo sem a presença de Deus, né? E nós mesmos, né, a nossa concupiscência também é um inimigo, né? A nossa concupiscência é o nosso inimigo. Então, a regra é para nos proteger praticamente desses três inimigos. Os avisos espirituais são para nos proteger disso. E a nossa perfeição consiste na observância da regra, né? A perfeição do religioso consiste na observância da regra. Aqui tem algumas passagens interessantes. Guarda os mandamentos e os conselhos, disse o sábio. Provérbios 3:21. E será a vida para a sua alma, graça, doçura e suavidade para a tua garganta e paladar espiritual, conforme o Salmo 118, 103. Quão doces são a meu paladar tuas palavras, mais que o mel na minha boca. Então, a suavidade da palavra de Deus, né, e da observância da regra, né, faz com que tudo nos seja suave, né? Tudo nos seja claro, límpido, né? Por quê? Porque nós conhecemos a vontade de Deus, né? O religioso é aquele que guarda a regra e a observância, né? Por isso que muitos religiosos colocam como nome da sua congregação, né, regulares, né? Clérigos regulares, né? Religiosos regulares, né? Regulares quer dizer aqueles que observam a regra, aqueles que vivem a regra daquela constituição, daquele instituto. Regular quer dizer aquele que vive a regra, né? São Bernardo diz: rogo, meus irmãos, e encarecidamente vos peço que andeis sempre com solicitude e diligência,
em guardar a disciplina e as regras da ordem, para que a ordem vos guarde a vós, de maneira que, guardando as regras e a disciplina religiosa, isso nos guardará a nós e nos conservará em virtude e perfeição. Santa Teresa d'Ávila, antes de morrer, disse também algo parecido, né? Tenha em guarda as constituições, né? Porque basta a observância delas, das constituições, para vos canonizar. Né? Para aquele que ama, basta conhecer a vontade do amado. Né? Isso também é uma coisa interessante. Às vezes a gente quer conhecer a vontade de Deus em determinados pontos, né? De uma maneira muito luminosa, né? Muito cheia de revelações, não sei o quê. Né? E às vezes a gente despreza a vontade de Deus cotidiana, né? Diária. Então a vontade de Deus cotidiana está na regra, né? É o que eu devo fazer, o que fazer, não sei o quê. Está aqui na regra. Né? Naquela observância, naquele horário, a vontade de Deus está aqui. Né? Reze a Noa nesse horário. Vai fazer uma leitura espiritual, vai fazer a visita, vai fazer, né? Então, a vontade de Deus, a vontade do amado está na regra. Né? Um fato interessante também, está narrado na vida de São Bento, né? Que é a respeito de um eremita, né? Isso foi antes de São Bento fundar os beneditinos, né? E tinha ali um eremita, né, que ele trazia amarrado no pé uma corrente muito pesada, para ele não ter tentação de ficar saracoteando por aí, né? Então ele queria ficar ali limitado geograficamente num determinado espaço, né? E trazia uma corrente muito pesada. Até que São Bento se encontrou com esse irmão, né? E chegou a falar, irmão, mas por que isso, né? Por que você está com essa corrente? Né? Não esteja preso em correntes de ferro, né? Você tem que estar preso a Cristo. E ele foi lá e tirou a corrente de ferro, né? O eremita é um eremita muito simples e muito humilde. Ele acatou a sugestão sem nenhum problema, né? E algo aconteceu de interessante. Mesmo sem a corrente, o irmão continuou limitado geograficamente. Né? Ou seja, ele já tinha criado o hábito. Né? Ele não estava mais com vontade de saracotear por aí. Né? Ou seja, a cabeça dele, né, já se acostumou com aquele limite. E, no caso, o autor, ele coloca, né, assim é com a regra. Né? Quando a pessoa cria o hábito, ela não precisa mais de correntes. Né? E é verdade, né? A pessoa ela já se acostuma, o horário, o corpo já se acostuma com o horário, com tudo. Né? Ela não precisa estar limitada. Né? Tanto que nos primeiros anos, né, de vida religiosa, por exemplo, né, o postulante, o noviço, ele precisa ler a regra todo dia, né? Ele precisa estudar a regra, ele tem que até decorar alguns trechos e aquela coisa, né? E depois, assim, de muito tempo, né, ele se acostuma totalmente, ele se transforma naquela regra. Né? Tanto que a pessoa, eu acordava já sozinha, não precisava de despertador, por exemplo, né? Tinha um despertador ali por via das dúvidas, né? Se eu tivesse um sono muito pesado, né? Se estava muito cansado. Mas geralmente a tendência é você acordar sozinha. Né? Você acorda sozinha, de tanto que você já acostumou. Né? Não é mais um sacrifício. Você acordar, por exemplo, 4h30 da manhã, 4 horas da manhã. Geralmente ninguém acorda 4h30, às vezes você acorda até 4 horas, né? Porque o corpo, o organismo se adaptou totalmente. Né? Então, não é uma coisa, meu Deus, que sacrifício, né? A tentação da regra começa sempre nas coisas pequenas, né? Então, pode ver que o autor ele volta muito nessa questão da perfeição nas pequenas coisas, né? A tentação começa sempre nas coisas pequenas, né? E aqui ele até fala,
as coisas levianas, né? Isso aí não vai te deixar santo, não, né? Você não vai ser santo só porque você vai rezar nu agora, né? Esse detalhezinho não vai te deixar santo, né? Deixa isso pra lá, né? Então, as pequenas coisas, né? O demônio nunca vai te tentar em coisa muito grande. Ele vai fazer você deixar as coisas pequenas, entendeu? O que tem, né? Essa leitura aí, hoje você tá com dor de cabeça, né, tal. Aí você não vai ler, porque ontem é um exemplo que o Frei Patrício Chiadini usa muito, entendeu? Hoje a irmã não vai rezar porque ela tá com dor de cabeça, tudo bem. Aí amanhã, porque ontem eu tava com dor de cabeça, né? Aí depois de amanhã, não, porque antes de ontem eu tava com dor de cabeça. Aí acabou que ela não vai rezar porque um dia ela teve dor de cabeça, né? Então, não, hoje você não vai rezar, tá? Mas hoje você tá com dor de cabeça, né? Depois você tomou um trauma de dor de cabeça, você não vai rezar nunca, entendeu? Então, é a questão da sugestão do demônio, né? Não, porque, né? Você tá com dor, tá, mas você tá com dor, né? Mas você ainda tá com dor, né? Então, é interessante esses detalhes, né? Uma coisa que São Bernardo também fala, né? Como eu vou obedecer em coisas grandes e dificultosas se eu não sou capaz das coisas pequenas, né? E São Bernardo mesmo conclui, né? Se eu não consigo refrear a língua e a gula, jamais serei um bom religioso, né? Então, ser um bom religioso está muito mais nessas coisas pequenas, né? E Santa Teresinha também fala, né? O ponto do silêncio é o que mais se falta, né? Às vezes tem irmãs muito preocupadas com, meu Deus, né? A clausura, ou não sei o que. Eu não sou de clausura, não sou de clausura. Mas tem algumas que, meu Deus do céu, a irmã botou a ponta do dedo fora da clausura, não sei o que. Mas às vezes o silêncio é o que mais se falta, né? É um ponto que é um dos mais desprezados, às vezes, né? Então, às vezes é bom a gente apertar muito mais nesses pontos, né? A oração, que às vezes a gente, né, pede ali uns 5 minutos. Só cheguei 5 minutos atrasada, né? Atrasei só 5 minutinhos, né? E às vezes a gente nunca repõe também. Mas se chegou atrasada, não tem tanto problema, né? Mas repõe sempre esse tempo que ficou atrasado. Repor esse... chegou 15 minutos atrasado, então termina 15 minutos depois. Sempre repor esse tempo, né? O ideal é ser sempre pontual, né? Esse é o perfeito. Chegar não só na hora. O ideal seria chegar 5 minutos antes, né, da oração. Esse é o perfeito. Diz São Boaventura, né? Muitos desejam padecer e morrer por Jesus Cristo, mas os mesmos, né, não querem padecer por Cristo as coisas levianas, né? Pequenas palavras, né? Pequenas provocações, né? E é o que Santa Teresinha sempre falava, né? Primeiro aprender a morrer por picadas de agulha, para depois morrer por golpes de espada, né? Essa é uma frase que ela sempre falava. E é verdade. Primeiro ser mestre das pequenas coisas, né? Para depois ser capaz das coisas grandes. Um fato aqui interessante, um exemplo interessante também, né? Havia um noviço cartucho, né? Que essa história foi narrada por Dionísio Cartucho, né? Então tinha um noviço que andava muito entusiasmado, né? E depois foi diminuindo o fervor, né, do entusiasmo. E esse fervor que foi diminuindo, né, devido às dificuldades, mas sobretudo por causa do hábito, né? Essa cartucha era numa região muito fria, né? Então eles usavam um hábito muito tosco, um hábito de lã, né? Quem é de região quente não deve conhecer, né? Mas eu ainda tenho um hábito de lã, né? O hábito de lã é muito pesado e ele pinica, né? Pinica o corpo todo, né? E o noviço andava incomodado com a pinicação, aquele hábito, né? E ficou desanimado. Até que um dia o noviço foi descansar, né? Dormiu. E ele sonhou que Cristo estava levando uma grande cruz, né? Para uma escadaria enorme, né? E a cruz era enorme, uma cruz muito grande, né? E o noviço ficou com pena, ficou compadecido, né, de Jesus.
e falou: Senhor, permita-me ajudar a senhora a carregar essa cruz tão grande, né? E Jesus olhou ele com o rosto severo, né? E falou: se você não suporta um hábito te pinicando, como vai me ajudar a carregar a minha cruz? Né? E ele acordou, né? E essa repreensão lhe deu força para ele perseverar na vocação, né? Por isso que nem toda visão precisa ser agradável, né? Precisa ser gozosa, né? Vamos dizer assim, né? Essa visão foi uma visão de repreensão e foi eficaz, né? Interessante. Por isso, né, que diz, né? O dano de ser infiel nas pequenas coisas é que em breve será nas grandes, né? Santo Agostinho dá o exemplo de Judas Iscariotes, né? A grande infidelidade de Judas Iscariotes, não começou já com a traição de Cristo. A infidelidade de Judas já começou quando? Sendo murmurador, sendo ladrão, né? Começou ali. A traição foi só o cume, né? Mas começou nas coisas pequenas, né? Por isso que é interessante a gente pensar nessas coisas. Judas também tinha vocação, né? Judas também foi chamado por Cristo. Então, ter vocação não basta, né? É necessário também a fidelidade. E a fidelidade também nas pequenas coisas, né? Alguns exemplos, né? Havia aqui um monge cisterciense, né? Nesse mosteiro, eles tinham o costume de recolher, né? Quem não é leigo não sabe, né? Mas os mosteiros geralmente tem mesas grandes, onde todos os irmãos sentam um do lado do outro, né? E tem um irmão que é responsável ali de recolher, isso não é em todos os mosteiros, né? No Carmelo era assim, mas eu li e vi que nesse mosteiro também era costume. Então tem um irmão que é responsável de recolher ali as migalhas, né, do pão e tudo direitinho, e depois esse irmão ele deveria colocar num prato essas migalhas para que nada se perca, e depois ele ia ali e consumia essas migalhas. Tudo bem. Esse irmão ele recolheu as migalhas, mas nesse dia ele estava prestando muita atenção na leitura do refeitório, estava muito interessante. E ele ficou com as migalhas na mão e esqueceu de consumir as migalhas, né? E estava absorto e prestando muita atenção e esqueceu, né? Esqueceu. E quando um irmão comete uma falta, ou, por menor que seja, ele tem que acusar essa falta para o superior e pedir uma penitência. Tá? Ou, antigamente era assim, tá? Depois, por exemplo, no meu tempo, você só deveria falar com a madre e beijar o escapulário. Você não precisava pedir penitência. Só pedia penitência quando era uma coisa muito grande, tá? Por exemplo, não digo grande, por exemplo, assim, uma coisa de mediano a grande. Por exemplo, faltar o silêncio não é uma coisa grande, mas já é mediano. Mas, por exemplo, esse caso do refeitório é uma falta leve. Ele só precisaria explicar para o superior isso, tá? Mas assim, tudo passa pelo superior. Você não faz nada assim por conta própria, tá? Tudo você tem que avisar. Então ele foi avisar, meu abade, eu esqueci de recolher as migalhas, né? Então, me deu uma penitência, né? Então o abade falou, mas aonde estão as migalhas, então, já que você esqueceu? E ele falou, estão aqui na minha mão, tá aqui na minha mão, né? Então, o abade falou, me mostre essas migalhas, né? E ele foi lá e abriu a mão e ali haviam gemas, né? Gemas quer dizer pedras preciosas, tá? Por isso que eu escolhi o nome de gema, tá? Mais por causa do significado, não é por causa de Santa Gema, mas porque eu li no livro de Santa Gema que gema significa pedra preciosa. Por isso que eu escolhi o nome de gema, não foi por causa de Santa Gema. Mas então haviam gemas, né? Isso significa o quanto que Deus ama aquele que observa minuciosamente as regras, né? Então,
o irmão poderia ter ficado com vergonha e, é só uma coisinha de nada, eu vou jogar fora, né? Mas ele observou pontualmente e Deus premiou esse irmão numa coisa tão pequena, né? E todos esses detalhezinhos, esses milagres que acontecem em mosteiros, né? Isso é comprovado, isso fica no Museu dos Mosteiros. Isso se vê até mesmo, por exemplo, eu vejo muito na internet, se vocês... por exemplo, no coração de Santa Clara de Montefalco, que diz que está nos nervos da irmã, os sinais da paixão de Cristo e tudo isso eu vi até mesmo pela internet, né? Tá? Para todo mundo que quiser ver esses milagres, isso é público, né? A pessoa pode investigar também, né? O outro caso, assim, o exemplo do rei e os dois irmãos, né? Tinha ali um rei, né? Ele estava querendo fundar uma abadia no seu reinado, né? Antigamente era costume os nobres, os monarcas, pessoas de grande nobreza fazerem fundações religiosas, né? Antigamente isso era costume. Claro que eles não eram tão bonzinhos assim. Havia também questões de interesse, por exemplo, um rei fazer uma fundação de um convento, isso numa sociedade católica, isso atraía carisma, né? E, às vezes, por exemplo, um rei fez muita besteira, então isso ajudava a diminuir a rejeição. Por exemplo, o rei não é tão ruim assim, ele fundou um convento, né? Então, tinha vários fatores, né? Mas a questão o rei quis fundar uma abadia, mais uma abadia na sua província, né? E ele chamou ali 2 irmãos, né, para ser o fundador. Ele estava em dúvida em qual dos 2 seria o abade do seu mosteiro. E ele chamou ali 2 irmãos experimentados e falou: irmãos, eu soube que é costume no convento de vocês que um irmão traga uma agulha para costurar caso algum hábito de vocês rasgue, que tenha uma agulha por debaixo do hábito de vocês, para caso tenha que costurar o hábito na emergência. Isso é verdade? Né? Isso é verdade ou é só um fato curioso e não sei o quê, né? Então o irmão falou, isso é um costume muito antigo, né? Isso não é mais usado. E o outro falou, não, é um costume antigo, mas eu ainda observo, eu tenho a minha agulha aqui. Então o rei falou, não, esse será o abade, porque se ele é capaz de observar um fato tão pequeno, um costume, uma cerimônia tão pequena, ele vai ser capaz de ser fiel em grandes coisas. E escolheu aquele para ser o abade, né? Um outro exemplo também é de Santa Teresinha. Ela sempre deixava a letra inacabada, né, quando tocava o sino do convento, né? Então, se ela estava escrevendo alguma carta, tocava o sino, ela parava de escrever. Tá? Apesar de que esse é um fato que muitos religiosos antigos, principalmente dos padres do deserto, os primeiros cenóbios, né? Isso era algo muito comum, principalmente quando estava começando as traduções da Bíblia, né? Então, quando tocava o sino, o irmão parava de escrever, né? Isso era algo que Santa Teresinha é um pouco mais contemporânea, né? Então, ela deixava de escrever imediatamente, tá? A letra ficava inacabada. Nos casos dos monges antigos que estavam traduzindo a Bíblia, eles haviam fatos até de que a letra era terminada em ouro, né? Quando o irmão voltava, acontecia da letra estar terminada em ouro, né? Como um milagre de que agradava a Deus a pontualidade e a observância da regra, né? Bom, meus queridos, tudo isso para a gente ver, né, de que Deus se agrada, de que a gente faça tudo, né, para a gente cumprir a vontade de Deus, né, e a renúncia também das nossas vontades, né, às vezes o trabalho é interessante, às vezes, claro, às vezes vai acontecer momentos em que não é possível deixar, por exemplo, claro, para nós eremitas não, mas, por exemplo, no convento, uma irmã que está cuidando de uma irmã que está agonizando, que está muito doente, uma enfermeira não pode, às vezes, deixar, né?
É mais importante o irmão, né, que está ali doente, que está passando mal. Vai deixar a irmã ali sufocando, passando mal para rezar. Né? Então, são há casos e casos. Né? Casos e casos. A enfermaria, por exemplo, é um ofício que não convém deixar o irmão, muitas vezes, né, que está doente, está passando mal, está com dor, né? Agora, se o irmão está dormindo, está descansando, então aí sim, né? Mas essas pequenas coisas, por exemplo, você está escrevendo, não é tão importante, você pode deixar, né? Você está aí fazendo um blog, você pode deixar, né? São casos e casos, né? São casos e casos, né? No eremitério você pode deixar, né? Para você rezar, você pode. Então, são bom senso nas pequenas coisas, né? Mas da mesma forma, o eremita que tá dispensado, por exemplo, para cuidar dos pais, não vai deixar o pai ali no hospital, né? Às vezes ele está ali cuidando do pai, da mãe, né? Há vários casos, né, que a gente tem que levar em consideração, né? Nesse momento, né, a gente está falando de casos que são mais corriqueiros do dia a dia, que pode-se tranquilamente deixar para rezar, né? Na vida eremítica, esse ponto da observância da regra é muito mais difícil, tá? É muito mais difícil porque não tem uma plateia também, né? Não tem ninguém para dizer, né, como você é observante, né? Não tem isso, né? O eremita, ele é aquele que busca a face de Deus, né, em primeiro lugar, né? Então, não há, assim, outra coisa além disso, né? Então, realmente, o eremita que busca honras no deserto, ele perde tempo. No deserto não há honras, entendeu? Agora, se o que você quer é Deus, você vai encontrar, né? Mas no deserto não tem honras. Eu acho que o ponto da observância da regra um ponto interessante para o eremita considerar, né? Apesar de que eu acho assim, quando o eremita, se ele está num momento de contemplação, a contemplação é melhor que a regra também. Se ele está no momento de enlevo espiritual, convém mais do que a regra. A não ser que haja ali um superior, entendeu? E que o superior mande ele cessar a contemplação e fazer outra coisa, aí é diferente, né? Mas num eremitério isso é muito difícil de acontecer também, né? Então, acima da regra só está Deus, né? Então, se ele está com Deus, então são coisas meio difíceis de se considerar, né? Agora, na vida eremítica, realmente, o eremita está liberado para contemplação. Ele está totalmente liberado para contemplação. Então, são coisas que cada eremita tem que levar em consideração aí, o que é prioridade, o que não é, né? Então, mas é interessante a gente levar em conta a situação mais cotidiana, que é o que a gente vai estar passando, né? E procurar viver sempre a vontade de Deus, né? Nos nossos horários, nas nossas regras, no nosso dia a dia, que é o que a gente mais vai estar vivendo, né? O que mais a gente vai estar vivendo. No Cenobium tudo é muito mais controlado, né? Na vida eremítica é só você e Deus, né? Então, Deus pode te fazer muitas surpresas também, que você às vezes não estava preparado. Mas fica aí o ponto para vocês meditarem, considerarem e contemplarem. Não vou me prolongar muito, porque os vídeos já foram muito longos. E acho que o da caridade fraterna vai ser também. Fiquem com Deus, meus queridos, até semana que vem. Eu vou tentar resumir ao máximo, tá? Tentar adaptar ao máximo o próximo conteúdo da caridade fraterna. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.